parábola de Jesus, os trabalhadores da última hora. Antes de examinarmos a parábola, convém que a gente conheça alguma coisa sobre como os israelitas, quando a gente fala israelitas, a gente está falando todo o povo. Quando a gente fala judeus, a gente está falando os da tribo de Judá, mas que são os remanescentes principais. Então, como é que eles dividiam o dia? Como é que eles contavam as horas? Não era como nós, que temos 24 horas. Não, eles contavam as horas quando amanhecia. Às 6 horas da manhã começava a primeira hora, ia até às 7. 6 às 7, primeira hora. Das 7 às 8, segunda hora. Das 8 às 9, terceira hora. Das 9 às 10, quarta hora. 10 às 11, quinta hora. E das 11 ao meio-dia, sexta hora. E aí assim por diante, 9 horas, a nona hora era das 2 às 3 da tarde. Então quando chegava a 10ª hora, então nós estávamos chegando das 5 às 6 da tarde, certo? É bom a gente saber isso, porque a parábola fala de diferentes trabalhadores nas diferentes horas do dia. Lembrando isso, conhecendo isso, se vocês gostam desses estudos, no ano que vem, às quartas-feiras, lá na sala 19, recomeça lá por março, recomeça o curso Estudos Espíritas do Evangelho. É um livro nosso, mas é um curso muito detalhado, que mostra primeiro a Palestina, os livros da Bíblia, como procurar passagens na Bíblia, faz a relação com a conexão com as 3 revelações, fala depois sobre Jesus, como é que ele surge no cenário, e depois os seus ensinos, e mais tarde os seus feitos, e finalmente o último ano do seu ministério, até a sua ressurreição. É um belo curso, dá uma noção diferente do Evangelho, porque é toda a luz do Espiritismo. Então quem gostar, vai ser às quartas-feiras, das 8 às 9h30, a começar de março. Tudo bem? Vamos lá para a parábola contada por Jesus. O reino dos céus, Jesus está sempre comparando a vida na espiritualidade, a vida espiritual, com coisas que eles conheciam ali. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, 6 horas, a fim de contratar operários para a sua vinha. Tratou com eles um dinheiro por dia. Lá está escrito um denário. É uma moeda que servia para pagar o trabalho de um dia. Era o salário mínimo do dia. Tratou com eles um denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da terceira hora, agora nós já vimos, né? A terceira hora é das 8 às 9. Ele saiu ainda. E viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Agora ele não disse que vai dar um denário, ele disse o justo salário, não é? Eles foram, e a sexta hora é das 11 ao meio-dia, saiu de novo, e igualmente perto da 9ª hora, das 2 às 3, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, 5 horas da tarde, não é? Aí então ele encontrou ainda outros na praça. Quando a gente fala dos trabalhadores na praça,
Muitos aqui ainda se lembram, nas cidades menores, havia um ponto em que ficavam os trabalhadores, não é, aguardando que os contratassem. Os carroceiros, por exemplo, não é, ficavam lá, como os caminhoneiros ficam perto do telefone, não é? Eles ficavam lá na pracinha da cidade, esperando que viesse quem os contratasse, quem lhes desse serviço. Então, finalmente, pela 11ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhe eles então: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 11ª hora, olha, do finzinho do dia, e receberam cada qual um denário, receberam o salário do dia. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Oh, apenas o denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Parece que eles têm razão de reclamar, não? Parece que eles estão com a razão. O Senhor, porém, advertiu a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com mau olho que eu seja bom? Aí Jesus concluiu essa parábola, essa história, com a aplicação, não é? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ele diz que na vida espiritual, no reino dos céus, há pessoas que são últimos, mas se fazem os primeiros. E há primeiros que se fazem últimos. A gente não entendeu ainda não, né? Fica esquisito. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Isso vai lá, mais ou menos. Mas nós não entendemos direito essa parábola, não. Nós ainda continuamos do lado daqueles que chegaram cedinho. Eles têm razão de reclamar, como é que não? Não é? O pagamento que está sendo feito é um salário igual para diferente quantidade de horas. Não parece justo. É assim que nós raciocinamos. Mas vamos pensar na explicação à luz da vida espiritual, porque Jesus não estava falando de pagamento de salário aqui do mundo, não é? Para isso existem as leis, existe a organização material, não é? Não, ele estava falando de coisa espiritual. Então a gente tem que se desligar e começar a pensar espiritualmente. Vamos analisar. Todos os trabalhadores precisavam trabalhar para sobreviver. É certo, nós todos concordamos. Todo trabalhador tem direito, não é? De encontrar o trabalho para sobreviver. Aqueles que ficaram lá na praça até aquela hora, que culpa eles têm? Ninguém os assalariou antes. Eles não são culpados, eles não são preguiçosos, eles não são vadios. Eles estavam lá, aguardando o serviço. O que será pagamento justo? Pagamento justo é aquele que supre necessidades básicas, que são iguais para todos os seres, e todos os trabalhadores devem ser pagos. O nosso salário mínimo não é um salário justo, não é? Nós não temos nada com política do mundo. Isso aí nós vamos resolver pleiteando, batalhando, procurando melhorar a nação, não é? Agora, salário justo espiritualmente.
Vamos comparar. Todos os trabalhadores, aqueles que entraram cedinho e depois na hora seguinte, mais à tarde, até aquele finalzinho, todos trabalharam com a mesma disposição e eficiência? Será? Quantas vezes a gente tem o salário assegurado e a gente fica, como é que dizem, marombando, a gente fica fazendo corpo mole, não é? Eu me recordo que lá na prefeitura tinha o tal de cafezinho, e haja cafezinho, e levanta para tomar cafezinho, e vai fazer não sei o que, leva um papelzinho aqui, volta com o papelzinho, né? Será que a gente trabalhava o dia inteirinho, todas as horas? A maioria não faz isso não é? Estica um pouco, não é? Não é com a mesma disposição e eficiência. Mas aqueles contratados primeiro, eles não tiveram nenhuma vantagem? Eu acho que tiveram. Veja bem, foram contratados cedinho. Estou com o dia ganho. Já não vou passar fome, me levo no fim do trabalho, eu levo para minha casa o sustento. Não tem problema. Estou tranquilo. Não sofro angústia. Não, eu estou na casa do Senhor. Naturalmente, na hora da refeição, ele tinha o almoço, tinha as refeições. E as tarefas foram distribuídas, podiam ser muitas, mas distribuídas ao longo do dia, não era tão pesado assim, não. Então, quer dizer, eles estavam bem assegurados, não estavam mal, não, eles tiveram lá a sua vantagem. Agora, os que ficaram na praça, pensa bem, as horas estão passando e ninguém vai me contratar. Hoje não como, hoje eu não levo nada para casa. Já pensaram como sofreu aquele pessoal? Que angústia, que preocupação, não é? E não pode fazer nada. Tem que esperar que venham lhe contratar. Eles realmente passaram insegurança, fome, preocupação, não é? Quando eles foram chamados, eles procuraram render. Procuraram aquela última hora, mas como foi trabalhada, hein? Acho que valeu por alguns outros que estavam lá o dia todo. Trabalharam muito. Trabalharam cada minutinho, não perderam tempo. Eles queriam ganhar alguma coisa, não é? Então nós ficamos pensando agora que o nosso juízo, que nós fizemos até agora, era em termos materiais, quantidade de horas. Nós estávamos analisando segundo a nossa visão bem material. Mas se a gente estiver pensando na análise que Deus faz, Deus avalia em termos do que a criatura precisa, a necessidade fundamental que a pessoa tem. A justiça divina não é olho por olho, dente por dente, não. A justiça divina é cheia de sabedoria e misericórdia. O que é que a pessoa precisa? Realmente, necessidade fundamental. As possibilidades de cada um. Há pessoas que têm muita possibilidade, então elas são capazes de resolver problemas, seguir adiante na vida, outros precisam de mais ajuda. E também o empenho na realização. Quem é que está realmente interessado, empenhado nas coisas espirituais? Isso está valendo para avaliação divina, não é? Por isso ele diz na parábola, vês com o mau olho que eu seja bom? Deus é bom, Deus é sábio. Ele está vendo a criatura humana, cada um de nós. Não é só os outros, não. Deus está olhando para nós e vendo o que realmente precisamos, aquilo que podemos e devemos render, e como está sendo o nosso empenho na nossa vida. Está sendo feita essa avaliação. Mas não é feito isso para julgar, para condenar. É feito isso para avaliar e socorrer no que for necessário. Deus é muito sábio e bondoso. Agora, também, a vinha
para a qual o Senhor convidou os trabalhadores, não tem nada de coisa assim muito material. São as almas, os seres humanos. Os seres humanos, a humanidade, mas não a humanidade puramente corpórea, a humanidade, os nossos irmãos, nós somos irmãos em humanidade. Então, eis aí a vinha, é a criação divina, a humanidade, os seres espirituais, né? Essa que é a grande vinha. O pai de família é Deus, o Criador. E os servos? Quem são esses servos que estão sendo assalariados, convidados para trabalhar? São as pessoas que trabalham com as almas. E nós todos, se quisermos. Os pais não trabalham com as almas de seus filhos? Nós não trabalhamos com a alma dos nossos familiares? Não trabalhamos com a alma dos nossos companheiros de serviço? Ou será que nós estamos fazendo só coisas materiais? Não! Nós estamos bem atentos, nós estamos produzindo um trabalho espiritual junto a cada criatura. É o exemplo, é o aconselhamento, é o socorro. Tudo porque nós estamos visando os filhos de Deus, nossos irmãos, não é? Então os servos são aqueles que trabalham com as almas para a humanidade produzir o quê? O que é que a vinha produz? Vinho, essência de vida, o sumo, não é? É o resultado espiritual. A humanidade precisa produzir o fruto espiritual adequado, porque nós todos nos alimentamos disso, não é? Dessa seara. Bem, agora vejamos o pagamento espiritual. O que será que Deus tem como pagamento espiritual? Será que Ele tem diversos tipos de pagamento? Para este, para aquele outro? Só há um pagamento. Só? Trabalhou mais, trabalhou menos, um pagamento só? É o que precisa, é o que basta. A vida espiritual tem sempre uma necessidade e um abastecimento, um só. O salário é um só. Vida espiritual. Quem está bem abastecido espiritualmente tem coragem, tem bom ânimo, tem esperança, usa a inteligência, vive cheio de vida, de esperança, de atividade. Esse está recebendo o salário, a cada um segundo suas obras. Está trabalhando bem e recebendo bem. Mas é um só salário, não tem dois. Todo aquele que trabalha bem recebe o mesmo salário. Recebe vida, recebe amparo, recebe força, contribuição dos bons espíritos. É isso que tem, é esse o pagamento divino, não é? Então esse Deus é bom patrão, Ele retribui com justiça e generosidade o trabalho que fazemos com amor, qualquer que seja o tempo que fomos chamados para a seara. Alguns aqui foram chamados para a seara desde pequenininho, já na família aprenderam o cristianismo, já foram orientados pelos pais, foram chamados, ingressaram na seara da humanidade desde pequenininho. Mas há outras pessoas que não, foram chamados aí quando estavam na juventude. Aí é que descobriu, eu não sabia dessas coisas, eu não sabia que eu era um filho de Deus, que eu sou um ser espiritual, que a cada um segundo suas obras, agora eu sei. Outros foi na maturidade, 40 anos, 45, aí que descobriu. E outros descobriram quando já estava passando dos 60. Não é? Então há diferentes horas. Não importa. Foi chamado, entendeu, compreendeu, sentiu o apelo espiritual, entrou na seara, começou a produzir. E vai receber o mesmo salário que os outros. Só que os outros, desde pequenininho, já estão seguros e tranquilos, sabem de Deus.
sabem da bondade de Deus, sabem que não vão ser condenados, que vão ter sempre o amparo divino, que eles têm comunhão espiritual, e eles sabiam isso desde pequenininho. Os outros não, hein? Teve momentos que passaram de angústia, de aflição, de solidão. Os outros não sabiam, mas foram chamados agora. Então agora estão usufruindo. Entrou na seara do Senhor, recebe o salário divino, recebe vida espiritual. Não tem, por isso é que não tem 2 salários não, é um só. Né? Agora vejam, acontece às vezes num agrupamento espírita, e acontece em todas as religiões, há pessoas que ingressam no movimento religioso desde pequenino. E quando eles já estão maduros, já às vezes até com um pouco de idade, entram outras pessoas na seara. E que coisa estranha! As outras pessoas começam a brilhar, começam a aparecer, começam a fazer. O mais antigo fica enciumado. Por que tanta festa? Essa pessoa não está fazendo mais do que aquilo que eu faço a vida inteira. E eu estou fazendo isso a vida inteira. Agora vem essa pessoa aí, daqui 1 ano, 2 anos, e já está toda essa festa em volta da pessoa. Gente, é ciumeira, é inveja, é pensar assim. Você está pagando mais para ele, e eu suportei o calor do dia. A pessoa não tem amor pelo semelhante, não é? Então a pessoa pensa que ela deve ganhar mais. Eu sou mais antigo. Mas será que produziu tanto e tão bem? Ou só lustrou a cadeira, não é? Veio toda semana, lustrou bem a cadeirinha. Mas será que espiritualmente produziu? Isso é entre a pessoa e Deus. Mas Deus sabe. Deus sabe, não é? Então nós não devemos ter nenhuma inveja, não, indisposição contra aqueles que estão chegando agora. Porque, sabe, as pessoas às vezes não têm caridade no coração. Imagine que uma pessoa andou desviado por drogas, crimes, mas de repente ele encontra a verdade, ele descobre o caminho, e ele se arrepende daquilo tudo e começa a se esforçar por produzir, mas o outro não esquece. Mas essa pessoa, vocês não sabem quem foi, não sabem o que fez, os problemas que acarretou. Ele não perdoa, ele não abre a porta para a pessoa. Mas nós temos que lembrar, acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Olha lá, o alerta que Jesus nos passou nessa parábola, não é? Não podemos ter olho mau para com os outros que também estão recebendo o salário espiritual. Não vamos fazer comparação de dias, comparação de, nós fomos mais fiéis, agora que esta pessoa está começando. Valeu! Na hora em que entramos para a seara do Senhor, fazemos jus ao trabalho e ao salário espiritual, não é? De nossa parte, vamos procurar trabalhar bem. Estamos recebendo? Nós já estamos recebendo há muito tempo. Só que a gente talvez não percebeu e não deu tanto valor. A gente acha normal. A gente tem uma certa paz de espírito, a gente não tem angústia, soldamento, a gente vai tocando a vidinha, né? Está tudo muito bem, estamos progredindo. E a gente então não sabe o que outros sofreram e não temos compaixão para com eles. Vamos procurar trabalhar bem, fazer a nossa parte muito bem, para merecer tudo que já temos recebido. Porque é maravilhoso, nós recebemos tudo de Deus. E às vezes há pessoas que querem cobrar Deus, né? Porque fez alguma coisinha e não lembra que Deus lhe deu a vida, lhe deu as possibilidades de trabalho, a inteligência, colocou os recursos ao seu redor. A pessoa teve que trabalhar com aquilo que havia ao redor, mas ela não criou a natureza,
ela não criou o próprio corpo, ela recebeu tudo dentro das leis divinas, recebeu muito, não tem que cobrar nada de Deus, não, reclamar nada. Vamos então aprender com essa parábola de Jesus dos trabalhadores de última hora. Porque ainda que a gente seja trabalhador de última hora, alguns de nós às vezes estamos chegando agora. E daí? A seara está aberta para nós. E o salário espiritual não se faz demorar. Quando a gente faz esta vibração no final, todos que vibram recebem amparo espiritual, renovação fluídica, todos nós recebemos igualmente. Não tem espírito para dizer, para esse eu dou, para aquele eu não dou, para esse eu dou. Não, que é isto? Todos recebem. A generosidade divina, todos recebem, desde que se ponham na atitude própria, não é? Para o trabalho. Então vocês reparem que nós deixamos para o final do nosso curso 3 parábolas que mexem conosco para levarmos à realização, à prática, aquilo que temos recebido, aprendido, não é? Os trabalhadores de última hora. Algumas pessoas no nosso movimento espírita dizem que esses trabalhadores de última hora são os espíritas, porque eles pensam assim: houve aqueles trabalhadores do tempo de Jesus, houve aqueles outros que ingressaram posteriormente, inclusive no protestantismo, na igreja, né, que se formou ao lado do catolicismo. Houve aqueles que ingressaram em outros agrupamentos de outras nacionalidades, outras religiões, mas que fazem o bem, que querem servir ao propósito divino. Então eles dizem que o Espiritismo é a última religião que surgiu. Então são os trabalhadores de última hora. Com isso eles querem dizer que nós temos que trabalhar bastante, porque nós estamos ocupando agora as últimas horas, não é? Então temos que render bastante para fazer jus à oportunidade. Mas em verdade, qualquer religião, qualquer lugar em que a pessoa esteja, mesmo que não está ligada a um grupo religioso, mas quando a pessoa se compenetra das leis divinas, quando ela desperta para a compreensão e quando ela se põe conscientemente a servir, segundo as leis de Deus, ela está na seara do Senhor. A seara do Senhor não tem rótulos, não tem divisão. Nós, seres humanos, é que fazemos divisão. Mas para Deus, será que Ele olha de lá e diz assim: aqui os católicos, lá são os evangélicos, ali são os espíritas, lá os muçulmanos? Não. É a grande humanidade, né? A família, os filhos dele, né? E ele está apenas vendo a justiça do rendimento e da necessidade de cada um, né? Alguma perguntinha? Houve um ano em que uma companheira disse que no começo ela não entendia essa parábola e ela achava realmente injusto. Ela não conseguia entender. Quando viu examinado assim, de um ponto de vista espiritual diferente, ela disse: bom, então agora está certo. Agora eu compreendo, mas antes eu não entendia essa parábola. É assim com o entendimento de muitas parábolas. Ao pé da letra, a gente não vai concordar, porque Jesus fala de um modo sintético e espiritual. Então é preciso ter a chave que permite o entendimento. E como o Espiritismo tem essa chave, como ele nos ajuda, nós conseguimos entender as mensagens de Jesus. Vejam isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas passagens do Evangelho estão lá que às vezes a gente lê e ao pé da letra a gente não consegue atender, não é? Quando Jesus diz, por exemplo, aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Opa! Odiar pai e mãe?
mas aí então vai lá o Evangelho segundo o Espiritismo explica que o termo não está bem colocado, né? É uma tradução não muito feliz. É aquele que não pode amar mais ao pai e à mãe do que amar a Jesus, que é o ideal da fraternidade para com a humanidade, não é? A gente tem que equilibrar. A gente tem que cuidar da família, mas não pode esquecer a humanidade, né? Aí sim. Então, aquele que sabe fazer esse equilíbrio está em condições de seguir a Jesus. Agora, aquele que pensa, não, eu tenho que cuidar da minha família, esqueceu a humanidade. Então, não pode seguir o ideal de Jesus, não é? Era isso que Jesus estava falando. Então, muita coisa a gente aprende à luz do Espiritismo que torna o Evangelho mais compreensível, que faz com que o Evangelho adquira, sim, um valor de raciocínio, de compreensão. Não fica uma história mística e, às vezes, tão misteriosa que a gente não entende. À luz do Espiritismo, todas as passagens do Evangelho acabam se tornando claras, porque são examinadas do ponto de vista espiritual. E era do ponto de vista espiritual que Jesus estava falando essas parábolas. Então, ele deve ter pensado que nós ia ter uma professora para ensinar a gente. Porque ele falava de parábolas, muitas parábolas dele, e eu realmente está até nervosa a Jesus falando isso. Então, quer dizer que a gente ia ter que ter uma professora para... Sim, sempre houve os profetas que eram os porta-vozes, né? Mediúnicos, inspirados. Nós tivemos, por exemplo, em Allan Kardec, um admirável profeta. Ele não era médium propriamente, mas com que capacidade ele indagava dos espíritos, selecionava a resposta e colocava para nós. Por que Jesus não deixou mais explicar? Houve essa pergunta para Jesus. Quando Jesus contou uma parábola, acho que foi a do semeador, os discípulos perguntaram, Senhor, por que lhes falas por parábolas? E Jesus explicou, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre uma profecia de Isaías que diz, vendo vereis, mas não compreendereis, ouvindo ouvireis, mas não entendereis. Não é? Por quê? Porque esse povo escutou de mau grado com os seus ouvidos e fechou os seus olhos para não ver. Então, Jesus falava em parábolas, porque ele não banalizava a mensagem. Isso nós abordamos num dos nossos livros que fala a parábola das 10 virgens, naquele livro das parábolas, não é? Então Jesus não podia banalizar a mensagem. Quando nós banalizamos a mensagem, queremos oferecer tanto, as pessoas desdenham, não prestam atenção. Então é preciso preparar a pessoa e também ver se a pessoa tem interesse. Jesus diz assim, aquele que tem se dará, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ai meu Deus, pobrezinho, não tem e ainda vão tirar? Mas ele está falando espiritualmente, não é? Então veja assim, aquele que tem, o que tem? Interesse pelas coisas espirituais, está querendo entender, ele tem interesse. Vai se dar a ele a parábola, a ideia, está lá. E ele vai ficar mais rico do que antes, porque ele vai entender, ele tem interesse, ele acaba entendendo. Agora, aquele que não tem interesse, até aquilo que ele tem, o que é a oportunidade que o outro teve também de aprender, vai ser tirada. Por quê? Porque ele não presta atenção, ele não entende, passa, acabou, perdeu. Então Jesus falava simbolicamente. Quando a gente entende, né, começa a querer entender por que ele está falando assim. O que aconteceu? Como é que vai tirar daquele que nem tem? Então a gente começa a analisar. É a atenção.
Quem tem atenção acaba entendendo e fica sabendo mais. E aquele que não presta atenção, até a oportunidade de aprender ele perde. Não é ninguém que tira dele, ele mesmo tira. Ah, agora a gente entendeu. Então Jesus disse, por isso ele ensinava por parábolas. Porque quem tinha interesse pelas coisas espirituais, meditava a respeito, prestava atenção. Agora os outros queriam assim, mastigadinho. Não tinha mastigadinho, a pessoa tinha que fazer alguma coisa de si. Prestar atenção, fazer esforço por entender. A cada um segundo suas obras. Certo? Tudo bem? Podemos encerrar? Esta última parábola deixa a nossa reunião realmente mais curta, não é? Mas tomara que a gente medite bastante, porque nós todos estamos tendo oportunidade. Não vou agourar ninguém, nem a mim, mas nós sabemos quanto tempo temos de vida? Ah, eu sou jovem. Ah, não, eu acho que eu tenho ainda uns 10 anos por aí pela frente. Será? Não é? A vida é tão imprevista. Então vamos ver se a gente aproveita desde agora todos os momentinhos para agir o melhor possível. Ah, trabalhador de última hora. Se a gente tiver só uma última horinha, mas foi bem trabalhada. Obrigada, então.